Um tempo atrás, eu testei um fone que tinha uma propaganda bem sensacionalista. E pelos nossos testes, a gente viu que o fone não era tudo aquilo. O fone não entregou quase nada do que a propaganda prometia. E agora eu trouxe esse outro fone aqui, que tem mais ou menos o mesmo preço. E como eu estou procurando um fone barato que seja bom, a gente vai testar esse fone aqui hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo ao canal Análise Sincera com o Lucas. E o fone que eu tenho aqui é um fone Bluetooth modelo M10. Ele tem uma função que é o grande diferencial dele em relação aos outros fones. E pela descrição do produto, ele parece ser um fone ótimo. Eu vou usar dois fones para a gente comparar com esse fone aqui. No caso vai ser o UltraPod Max, que a gente já testou um tempo atrás, e o fone QKZ AK6, que é esse fone aqui. A gente já testou ele também, e esse aqui é o meu fone favorito. Inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada. Eu sei que esse fone aqui não é Bluetooth, né? Ele tem cabo, mas ele tem uma qualidade de som muito boa e tem anti-ruído também. Então a gente vai usar ele como um padrão. A gente vai falar sobre qualidade de áudio, estabilidade da conexão, conforto do fone de ouvido, o anti-ruído, os comandos do fone, bateria e distância de transmissão. E só lembrando, pessoal, a gente tem a meta de bater 1000 inscritos até o final do ano, então se você puder se inscrever, eu agradeço de coração. Bora lá! Eu tô deixando o manual desse fone de ouvido passando aí para vocês, caso vocês queiram ler. E o link que eu usei para comprar esse fone está na descrição, só que cuidado, porque no anúncio diz que ele é à prova d'água e tem IP7, mas no manual diz que você tem que evitar condições de umidade com esse fone de ouvido. E para mim, o manual tem muito mais crédito do que o anúncio, por isso não molhe esse fone de ouvido a não ser que na embalagem ou no manual tenha o nível de proteção contra a água dele. O IP7 pode mergulhar até 1 metro de profundidade, e o meu fone não fala qual que é o IP dele. Então eu vou seguir o que fala no manual e não vou expor ele à água. Começando por qualidade de som. Eu coloquei os 3 fones para tocar a mesma música. O fone que ofertou a melhor qualidade de som foi o QKZ. Ele consegue te passar um som muito limpo, é um som bem legal e ele tem um ótimo grave. Você sente bem a profundidade da música. Já o UltraPod é um pouco abaixo, ele não tem um grave tão forte, mas ele consegue ofertar uma qualidade de som muito boa também. E ele tem um certo nível de grave bem legal. Já o nosso modelo M10 já começa tendo um áudio mais baixo do que os outros dois fones. Ele também não tem grave, você simplesmente não consegue sentir eles tão forte na música, mas o áudio dele não é estourado, você consegue ter um áudio limpo ainda. Só que para curtir música, os outros dois fones são bem melhores. Ó, pessoal, eu vou deixar o celular aqui na cadeira e eu vou colocar o fone de ouvido perto do meu microfone. Daí vocês vão conseguir ver bem certinho a hora que o áudio começar a picotar, né? Ou a gente perdeu o sinal. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with thought again. Ó, pessoal, como vocês conseguem ver, aqui já é bem mais de 10 metros, tá? Deve ser mais ou menos uns 15 metros aqui até o celular. E ele tá funcionando legal. Só quando eu me aproximo aqui dessa parede aqui do lado, começa a dar interferência. Então a distância de transmissão dele tá ok. Só que ele tem um problema de estabilidade. Algumas vezes durante o uso, o fone ficava cortando o áudio, mesmo eu estando com o celular no mesmo cômodo que eu estava usando o fone. E não tinha interferência de paredes ou obstáculos entre o fone e o celular. O áudio também ficava cortando quando eu estava usando o fone de ouvido e o celular no bolso. Eu não sei se isso tem relação com a bateria do fone, porque eu não sei, depois de um tempo o áudio estabilizava de novo e daí você conseguia usar normal, conseguia até sair do cômodo tranquilamente que o áudio não ficava cortando. Ele tem uma estabilidade um pouco esquisita. Os outros fones são bem mais constantes. Com o UltraPod Max eu não notei esse problema. Apesar disso ele estabilizava depois, então isso acabou não sendo um problema tão grande. E sobre o conforto, entre os 3 fones de ouvido, o M10 é o menos confortável.
confortável. O UltraPod Max é bem mais confortável e o QKZ AK6 é o mais confortável de todos e principalmente porque ele prende muito melhor na orelha também, então você acaba não tendo medo de deixar o fone cair. Já o M10 é meio grandão e isso pode machucar o ouvido de algumas pessoas que não são acostumadas. Para mim não fez muita diferença, eu consigo usar o fone normal, mas eu noto que depois de um tempo usando o ouvido começa a doer. Agora, para o anti-ruído, eu deixei uma música rolando com o mesmo volume nos 3 fones e eu pedi para o meu irmão fazer o Google dizer algumas frases. E daí eu ia tentar entender o que o Google disse. A mãe está chamando você. Toca de novo. A mãe está chamando você. A mãe tá chamando você? Eu só entendi o você no final. Aí eu fui mais por assimilação. A mãe está chamando você. Tá, beleza. Tá chamando mesmo? Tá. A rosa do deserto é linda. A rosa do deserto é linda. Tá, pode ir. O João foi ao mercado. Toca de novo. O João foi até o mercado. O João foi até o... Toca de novo. O João foi até o mercado. O João foi até o mercado. E pessoal, vocês viram aí, eu consegui descobrir de cara o que meu irmão tinha escrito no teste do fone do M10. Porque o anti-ruído dele é muito fraco. Já com os outros fones foi bem mais difícil de entender a frase. E o QKZ AK6 tem o melhor anti-ruído dos 3. Eu tive que pedir para ele repetir 3 vezes antes de eu conseguir entender a frase por completo. E o M10 acabou decepcionando bastante na parte de anti-ruído, tá? Esse fone tem touch control, que nem o UltraPod. Só que isso não me prejudicou. Com um toque no fone, ele pauseia a música. Com 2 toques, ele avança ou retorna a música da sua playlist. E com 3 toques, ele diminui ou aumenta o volume. E segurar por 4 segundos desliga o fone de ouvido. Isso geralmente atrapalha bastante, porque você vai ajeitar o fone de ouvido no seu ouvido e você acaba pausando a música sem querer. Só que como o M10 é grande, você consegue arrumar o fone de ouvido na orelha sem problemas e sem ficar ativando algum comando que você não quer. O que é bem diferente do UltraPod, porque cada vez que eu tinha que ajeitar esse fone aqui no ouvido, eu acabava pausando a música, toda hora. Agora, sobre a bateria, no anúncio dizia que a bateria dele durava 8 horas, o que é mentira. Ele durou 2 horas com a carga completa, em todas as vezes que eu usei ele. Eu já comprei esse fone tem um tempo e eu já estou testando ele, desde que ele chegou. Já o tempo de carregamento tá certo, ele demora mais ou menos 2 horas para carregar a bateria da case e do fone por completo. E um probleminha que eu encontrei é que um dos lados descarrega mais rápido que o outro. Então, quando um dos fones chegava em 0% de bateria, o outro ainda estava em 50%. E ao carregar o fone de 0 a 100%, ele drenou 15% da bateria da case. Então, na teoria, a case com a carga completa consegue carregar o fone 6 vezes mais ou menos. E na prática foi mais ou menos isso, porque eu consegui carregar o fone por completo 5 vezes, antes de ter que carregar a case novamente. O que já está ótimo na minha opinião, já que a case do UltraPod não consegue carregar o fone nem 2 vezes. E o diferencial desse fone aqui é que ele consegue funcionar como uma power bank, um carregador portátil. Ele tem uma saída USB e eu testei com a carga completa da case. Usando a case do fone de ouvido como carregador portátil, a gente conseguiu passar o celular de 35% para 43% com a carga completa da case. Não é muita coisa, mas em uma situação de emergência pode ajudar. Conclusão. Eu gostei bastante desse fone de ouvido. E por mim tá aprovadíssimo. Eu já acho que ele vale bem mais a pena do que o UltraPod Max. Mesmo que não consiga entregar uma qualidade de áudio e anti-ruído tão boa, a bateria acaba fazendo muita diferença. Eu também achei ele mais bonito. E a qualidade de áudio dele não é ruim. Só que o grave faz muita falta. E considerando o preço, eu gostei bastante. Só que como ele é maior, algumas pessoas podem achar desconfortável ou pode acabar incomodando e machucando a sua orelha. Então eu já deixo o aviso aqui. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, deixa um like e me conta aqui nos comentários qual é o seu fone de ouvido favorito. Ele é melhor que o M10 que eu mostrei nesse vídeo aqui? Comenta que eu quero muito saber. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.